Hoje vamos acompanhar a terceira e última parte da palestra do pesquisador da Embrapa, Zander Navarro. Ele participou de um seminário promovido pela Federação da Agricultura e Pecuária do Paraná, SEBRAE e SENAR, sobre a situação atual e o futuro das regiões rurais no país. Nesta terça-feira, o tema é o orçamento da União e a necessidade de políticas públicas efetivas para o setor. O pesquisador também responde perguntas de agricultores. Confira. Eu quero só chamar a atenção de vocês desses dados, que são os dados que mostram que o governo federal está abandonando o campo. Alguém poderá achar assim, será? Isso aí é um exagero, de onde ele tirou isso? Nós temos políticas federais, disso ou daquilo, etc. Ora, se depois vocês puderem analisar essa tabela, vocês vão perceber que o orçamento público é um orçamento que está se tornando relativamente, cada vez mais, negativo para quem vive no campo. O Estado federal, ele utiliza proporções relativas cada vez menores nas suas políticas para o campo, né? Os diferentes governos estão investindo menos nas regiões rurais. Por quê? Bom, aí nós poderíamos conversar bastante para tentar explicar por quê. Mas esse é um fato, e é um fato estatístico, conforme está mostrado naquela tabela. Vamos, portanto, para a parte final. E nessa parte final eu vou usar só 5 minutos, rapidamente, e vou chamar a atenção... Opa, eu passei um demais. Como é que eu volto? Isso. Essa parte final, portanto, ela começa com essa observação. O que é o mundo rural hoje? O mundo rural hoje ele tem 4 características principais. Primeiro, dinheiro. A atividade é uma atividade dominada pelas finanças. É o que nós chamamos, no meu campo, que é a sociologia, nós chamamos de a etapa financeira do desenvolvimento agropecuário. Cada vez mais vocês, os produtores rurais, têm que conversar com gente que só fala em dinheiro. Bancos, traders, né? Vendedores disso, vendedor daquilo, comprador disso e tal. E tudo acaba sendo uma discussão sobre finanças, né? Para muitos agricultores, isso é uma grande dificuldade, né? É um domínio crescente da ciência, das inovações, etc. O que significa, e essa é a terceira característica, que ser produtor hoje se transformou em algo muito complexo, né? Cada vez vocês estão lidando com coisas assim realmente difíceis de combinar, de tratar, etc. E é por isso que tem que se investir muito em capacitação. E é por isso que vocês contam com a Federação da Agricultura, né? Que está fazendo uma série de iniciativas que são fantásticas, realmente, né? A nossa, aqui cabe um pequeno parênteses, a nossa Federação de Agricultura aqui no Paraná, ela desenvolve atividades que nenhuma outra federação faz. Esse programa do Agrinho, por exemplo, que é para mobilizar a criançada, né, para o meio rural, para a beleza da vida social rural, para as possibilidades do meio rural, isso é fantástico. Assim como este programa de empreendedorismo rural. O problema da sucessão familiar, novamente a federação, junto com o SENAR, o SEBRAE e as outras organizações, tem uma iniciativa que é única no Brasil, que é esse programa do herdeiro, né? Discutir como que pode facilitar a sucessão familiar na agricultura, que é um problema gravíssimo, né? Então, essa complexidade, ela está se tornando tão presente no mundo rural hoje. E, finalmente, esse aspecto que eu mencionei há pouco. Vocês têm que se organizar, porque com essa organização nós poderemos, talvez, conseguir que o Estado brasileiro acorde. O Estado brasileiro parece estar dormindo, né? Os diferentes órgãos, não apenas Ministério da Agricultura e suas empresas filiadas, etc., mas aqueles que têm responsabilidades governamentais, ficam numa conversa que é uma conversa do passado, né? Falam em políticas como se nós estivéssemos ainda nos anos 70 e que essa transformação não tivesse ocorrido. Nós precisamos acordar esse Estado brasileiro
para ele olhar melhor para o campo brasileiro, estabelecer uma interlocução mais efetiva com todas as pessoas que trabalham no campo e produzir políticas melhores, políticas que realmente criem prosperidade, renda, que criam esperanças para as famílias rurais. Bem, vamos então, portanto, para a parte final. E essa parte final eu vou só ler. São várias coisas, né? Por exemplo, o que eu chamei ali de temas velhos, uma agenda velha de assuntos que sempre fala lá em infraestrutura, etc. Né? O que eu quero chamar a atenção dessa agenda velha é que o Brasil precisa vender muito mais aí fora, ou seja, o Brasil precisa melhorar suas negociações comerciais para abrir mais mercados para vocês, os produtores. Se o Brasil não aumentar as suas exportações, um número gigantesco de pequenos produtores vai perder o seu lugar. Por quê? Porque o mercado interno no Brasil ele está atendido. Então, se nós aumentarmos a produção e a produtividade, para onde nós vamos vender? Nós temos que abrir mais mercados. Isso é essencial para a gente manter mais produtores na atividade, né? Se nós olharmos os desafios dentro da propriedade, são inúmeros, mas, novamente, eu quero salientar apenas um deles. Os produtores têm que estar muito atentos que a agricultura hoje se tornou um campo de muita competição. É o que nós chamamos ali, termo mais de economista, né? Nós chamamos de acirramento concorrencial. Tem muito mais concorrência, tem muito mais competição. O agricultor que não perceber que isso está acontecendo e não se preparar, ele poderá perder os seus compradores dos seus produtos. E uma bela hora poderá ver o seu negócio deixar de existir, né? Então, é preciso ficar muito atento a essas forças econômicas, forças financeiras, etc., para poder enfrentar esse acirramento concorrencial. E eu não vou falar sobre os outros, porque não há tempo, né? Nós temos que nos preocupar com novos produtos. Nós não podemos ficar nesse Brasil que produz, principalmente, uma agropecuária de mercadorias in natura, com pouco processamento, né? Nós precisamos não só fazer uma industrialização, que é o que eu vou dizer no slide seguinte, mas nós precisamos olhar os mercados, porque os mercados não estão pedindo a mesma coisa. Se nós vamos exportar carne para a Europa, é uma coisa. Se nós vamos exportar carne para a África, pode ser diferente. Os mercados, exatamente porque tem níveis de informação e tem níveis de renda diferentes, os mercados compram produtos diferentes. E o Brasil também não acordou para isso ainda. O Brasil não fez ainda o dever de casa, que é olhar os compradores, ver como eles compram, o que preferem, o que estão querendo, etc. E nos organizarmos aqui dentro, a nossa produção, de acordo com esses mercados, para que a gente tenha mais chances, né? E, portanto, é por essa razão, que eu já mencionei, que no item 4, nós precisamos também mais processar os nossos produtos, nós precisamos desenvolver mais uma indústria que compre os produtos da agropecuária, processe e venda, tanto para o mercado interno como para o mercado externo, porque isso agrega valor, isso produz mais riqueza para a sociedade brasileira, para a economia, para os produtores, etc., né? E que é algo também que nós não estamos fazendo. Portanto, essa é a minha exposição. Qual a minha mensagem? A minha mensagem nessa manhã, e eu termino chamando a atenção dessa mensagem, é que nós estamos em um novo mundo rural. E esse novo mundo rural é mais difícil, mais complexo, ele exige muito mais dos senhores, das senhoras, dos jovens, dos mais velhos, da federação, ele precisa de muita coesão organizacional, e é por isso que vocês têm que se irmanar cada vez mais nas organizações desse Estado, a federação, as cooperativas e, enfim, todas as formas organizacionais para terem força política, para poderem pressionar quando for necessário. E na medida que vocês fizerem isso, o Paraná continuará sendo exemplo
o melhor exemplo que nós temos da agropecuária brasileira. Deixo, portanto, essa mensagem, agradeço muito a atenção de todos e, novamente, quero enfatizar que foi um grande privilégio ter estado com todos nessa manhã. Muito obrigado. Pergunta de Cantagalo, Paraná. Como é que o senhor enxerga a agricultura, o desenvolvimento da agricultura daqui a 20 anos? Olhar para frente 20 anos e dizer como é que vai ser, né? Eu diria basicamente o seguinte, eu respondo a pergunta dela, que é lá de Cantagalo, por dois ângulos. Se eu dissesse assim, como cidadão, não como sociólogo, mas como cidadão, vivendo numa sociedade como a do Brasil, eu sonharia que daqui a 20 anos nós tivéssemos um meio rural próspero, com as famílias convivendo de uma forma feliz, harmônica, com níveis de renda, com disponibilidade de serviços nas diferentes regiões rurais, etc. Esse seria o meu sonho como cidadão. Agora, eu sou um pesquisador, eu sou um sociólogo, e infelizmente nós precisamos analisar as coisas a partir dos números, das teorias, dos conceitos, etc. E nesse sentido eu sou mais pessimista. A agricultura brasileira está caminhando para ser uma agricultura que segue a visão daquele americano lá do início, lembram-se? O segundo slide que eu mostrei, né? Uma agricultura de poucos, uma agricultura de larga escala, uma agricultura que estará produzindo no meio rural esvaziado. É por isso que eu tenho escrito alguns trabalhos que dizem que nós estamos caminhando na direção de uma agricultura sem agricultores. Uma agricultura, portanto, onde os grandes negócios prevalecerão. Se nós não fizermos nada, as organizações, vocês e todos mais, se nós não fizermos nada, como sociólogo, eu diria que esse é o destino da agricultura daqui a 20 anos. Quais são as perspectivas para esse cenário no nosso estado? No Paraná, como eu disse antes, e não é para jogar confete em vocês, né? Esse é um estado onde os jovens têm esperança. Eu acredito que aqui no Paraná, por exemplo, esse programa de sucessão, etc., ele vai produzir resultados muito positivos com os colegas do SEBRAE, do Senar, da Federação, etc. Por quê? Porque viver nas regiões rurais do Paraná é gostoso. 2 semanas atrás eu estive em Toledo, né? E lá o secretário municipal da Agricultura me disse, olha, praticamente as estradas municipais já são asfaltadas aqui em Toledo. Onde que você vai encontrar isso no restante do Brasil? Não é comum. O Paraná é um país, é um estado muito organizado, a sua economia é pujante, é um estado onde as condições de infraestrutura são excelentes. Quer dizer, se eu trabalho na agricultura e moro na minha propriedade, em alguma região rural, nesse estado, isso não é de fato um problema, né? Em termos de eletricidade, acesso a serviço, acesso a cidades boas, etc. Mas é uma exceção. O resto do Brasil não é assim. Nós encontramos uma situação como essa no Paraná, em Santa Catarina e na metade norte do Rio Grande do Sul. São Paulo já é um estado onde praticamente todos os produtores moram na cidade. Ninguém mais mora em meio rural em São Paulo. E à medida que a gente sobe para o Nordeste, o Centro-Oeste ou o Norte, as coisas só pioram. A Lúcia de Pérola do Oeste pergunta se a agricultura deve começar na educação nas escolas. Lúcia, esse é um grande tema. Infelizmente, as coisas caminharam numa direção. Sintetizando, o que aconteceu no Brasil nos últimos 20 anos? Por razões de custo, os prefeitos começaram a acabar com as escolas rurais e levar a meninada para estudar nas cidades. Cada vez mais tinha dinheiro para ônibus, as estradas melhoraram, o conforto do transporte ocorreu, né? E, principalmente, as famílias rurais ficaram satisfeitas. Por quê? Porque aí não houve mais a diferença de educação nas escolas rurais e nas escolas da sede do município. Né? Na minha experiência de pesquisador, eu ouvi o tempo todo reclamações dos pais rurais dizendo é péssima a educação na escola rural vizinha aqui na nossa comunidade. Eu queria que fosse igual a escola pública lá da sede do município. Aí os prefeitos fizeram isso. Agora, quando os prefeitos fizeram isso, acabou qualquer discussão sobre o rural. E, portanto, a educação da meninada sobre a vida rural, as condições rurais, etc., sumiu.
Afinal, elas passaram a ter uma educação na cidade, né? E uma educação na cidade fala quase nada sobre a vida no campo. Ou seja, essa transformação nesses anos tem significado na prática que a educação das crianças tem estimulado ainda mais que elas se desinteressem pelo campo. Gabriel, de Cruzeiro do Oeste. O que é necessário fazer para que o empreendedor se capacite a ponto de produzir mercadorias para todo mundo? Uau, grande pergunta, Gabriel. Muito difícil essa. Estude. Não? Me desculpe dizer isso, eu fui professor há quase 40 anos. O que um professor pode falar? Estude, não é isso? Eu continuo estudando, e estudarei até o último dia da minha vida. Não é? É assim que a gente consegue entender o mundo. Não é? O conhecimento, ele tem essa virtude, que é uma virtude única. Não é? O conhecimento, ele te ilumina o mundo. E quando ele te ilumina o mundo, você se sente seguro, você sabe onde é que você está, você sabe o que você está falando, você sabe com quem está se relacionando, você sabe os perigos, você sabe as vantagens, você cria caminhos para a sua vida quando você tem conhecimento, né? Estudar, capacitar, treinar, aproveitar todas as oportunidades para se apropriar mais desse conhecimento, é uma máxima que deveria valer para todos nós, qualquer um de nós. Recebemos muitas perguntas em relação ao pequeno produtor e as dificuldades do pequeno produtor. Pessoal do leite, enfim. Aí eles perguntam em relação à perspectiva e às ações do governo em relação a isso, perspectivas para o futuro. Essa também é uma pergunta muito ampla. Começa pelo fato de que pequeno produtor não é uma expressão que identifica a mesma coisa no Paraná ou no Nordeste rural. Pequenos produtores são muito diferentes no nosso país. É por essa razão, por exemplo, que nós criamos a expressão agricultura familiar, que não serve para nada. Essa foi uma inutilidade que nós criamos no nosso país desde a metade dos anos 90. Né? Obrigado. E por quê? Exatamente por isso, né? Nós criamos uma expressão e essa expressão não identifica o pequeno produtor do Paraná, suas dificuldades, seus problemas, etc., e o pequeno produtor lá do interior de Goiás, por exemplo, que vive em situações diferentes, não é isso? Então, nós deveríamos começar por aí, quer dizer, está faltando no Brasil, eu comecei minha exposição nessa manhã dessa forma, né? Está faltando no Brasil mais abertura para nós debatermos. Se eu chego e digo, olha, a expressão agricultura familiar é uma expressão que não serve. Eu tinha que ter interlocutores, alguém dizer assim, Zander, você está certo, não, você está errado, estabelecer um debate. E nesse debate que a gente fizesse o mais profundamente possível, né, nós chegaríamos a uma explicação que fosse a melhor possível, a mais próxima da verdade, assentada em fatos, dados, etc. O que nós não temos no Brasil é esse debate, né? Nós não conversamos entre si. Muito facilmente a gente pega uma expressão qualquer e sai repetindo por aí. Hoje de manhã alguém me mostrou uma matéria, que salvo engano está no site da Veja, né? E que repete um estudo de uma ONG inglesa, a Oxfam. A Oxfam é uma das maiores ONGs do mundo. Eu trabalhei 15 anos na Inglaterra e conheço bem a Oxfam, né? Extremamente influente a Oxfam, influencia diferentes países, políticas e tudo mais. O que a Oxfam produziu? Um relatório, um documento, dizendo que os pequenos produtores, ou a agricultura familiar, produz 70% dos alimentos no Brasil. O que é para rir. É para rir, porque isso é uma mentira, simplesmente, né? Não existe essa história de que a agricultura familiar produz 70% dos alimentos. Isso, na realidade, foi uma frase que alguém criou lá atrás, muitos anos atrás, e ficou. As pessoas repetem, ninguém pensa realmente se isso é possível, se é verdade ou não é, né? Eu não tenho condições, nesse momento, de responder com mais detalhe essa pergunta sobre os pequenos produtores, mas eu aproveito para fazer esse apelo. Nós precisamos debater muito mais amplamente entre nós sobre as realidades rurais. De Mandaguaçu, o que o senhor pensa a respeito da venda de terras a empresas estrangeiras para a exploração da agropecuária?
Para mim não tem nenhum problema. Desde que a gente saiba, né? O que caracteriza uma sociedade democrática? Caracteriza a sociedade democrática, ela tem informação. E essa informação é rigorosa, é conhecida, ela não é falsa, né? Quando isso existe, qual é o problema efetivamente de nós termos, num país da nossa dimensão, nós termos algum fazendeiro de origem não brasileira produzindo? Se esse produtor rural vier para o Brasil, trazer o seu capital, investir no país e produzir como os produtores brasileiros produzem, eu não vejo nenhum problema, nós temos terra para isso, né? Nós utilizamos uma parcela pequena. O Brasil é o único país do mundo que ainda tem alguns milhões de hectares que podem ser expandidos na produção agropecuária. O que não pode é a anarquia. Não, o que não pode é a coisa, casa da mãe Joana. Chega qualquer um, faz o que quer, né? Eventualmente faz um desmatamento louco, aí explora por 2, 3 anos, abandona e vai embora. Aí não dá. Mas se existir normatização, não é isso? Se isso acontecer, qual é a diferença entre um produtor francês que vem investir no Brasil e um produtor brasileiro? Ele vai tentar produzir de uma forma eficiente para obter renda, para produzir resultados, etc. Eu não vejo nenhum problema. E faria só um comentário adicional. Isso não vai acontecer nunca, na minha opinião. Sabe por quê? Porque nós temos produtores no Brasil. E mais do que isso, nós temos excelentes produtores no Brasil, profissionais da agricultura no Brasil, e que, obviamente, os nossos produtores vão querer sempre expandir as suas atividades, né? E exatamente essa ação dos empreendedores brasileiros é que vão ocupar o território brasileiro na sua vasta maioria. Toda essa conversa sobre capital estrangeiro que vai tomar conta, não sei o quê, a meu ver, não passa de conversa fiada. Obrigada, doutor Navarro. Obrigada.